Fala pessoal, tudo bem? Tô de volta, voltei a gravar faz uma semana mais ou menos que eu não gravo, tava rodando, fazendo protocolo, trabalhando muito aqui na câmera, não consegui parar pra gente trocar uma ideia, mas eu voltei com um assunto bastante interessante. Já quero fazer um aviso, tá? Eu vou comentar aqui nesse vídeo do grande, do glorioso, do general de 10 estrelas que fica atrás da mesa, senhor Eduardo Pazuello na CPI. E aqui eu quero fazer primeiro parênteses. Eu tô gravando esse vídeo e ele está depondo nesse momento na CPI porque ele passou mal. Ele que é um general, estaria preparado para tocar o país em frente a uma guerra, mas não conseguiu responder meia dúzia de perguntas numa CPI, passou mal, sentiu falta de ar, pediu arrego, foi embora ontem, então ontem na quarta-feira e hoje quinta-feira, tô gravando esse vídeo para vocês, comentando o Pazuello de ontem e amanhã ou mais tarde eu vou gravar. Fala assim, tô fazendo o dia 1 e depois eu vou postar o dia 2. Caralho, Merreiro, você tá atrapalhando, fica quieto. O Merreiro só fala bobagem, velho. Tô comentando o Pazuello ontem, quarta-feira, e aí mais tarde ou amanhã eu vou comentar o Pazuello de hoje, quinta-feira. Afinal de contas, vergonha, ele pagou a prestação em 2 vezes na CPI do Covid. E aproveitando o ensejo desse vídeo aqui, assim como eu fiz na outra parte, vou comentar também o Ernesto Araújo. Então, por todo esse esforço que eu tô fazendo, as minhas anotações aqui, eu peço que você, desde já, deixe um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, se inscreve no meu canal, ajuda meu canal a continuar crescendo. Eu quero chegar em 100 mil inscritos, minha carreira até voou por conta disso e eu preciso de você. Inclusive, compartilhe este conteúdo para que a desinformação bolsonarista seja combatida com a verdade. E é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, tá certo? Tamo junto, sem enrolar demais, para o vídeo ficar longo e o YouTube continuar aqui valorizando o meu canal. Vamos direto pro vídeo. Ficou bem mais legal. Ficou bem legal, mas é que você confunde muitas coisas, por que você não fala gente sim? Mas eu gosto de fazer desse jeito, é minha característica. Vai te transformar num robôzinho. Vai se fuder, velho. Robô do Bolsonaro. Eu levantei aqui para vocês que antes de passar mal, antes de ficar com falta de ar, antes de arregar feito um rato, o Pazuello se contradisse pelo menos 6 vezes durante o depoimento na CPI do Covid. Ele que foi lá com a missão inglória de primeiro salvar a própria pele e segundo salvar a pele do Jair Bolsonaro. Isso aí que de verdade, velho, nem o Rambo conseguiria salvar a pele do sujeito, mas ele fez ali um esforço hercúleo, um esforço tão grande, mas tão grande, faltou ar pro Pazuello. Então vamos ao que ele falou efetivamente. O primeiro ponto é que ele disse que o atraso na aquisição das vacinas se deu justamente em relação a pareceres da Controladoria, Tribunal de Contas da União, que trouxeram recomendações contrárias. Então, em razão disso, haveria uma grande impossibilidade contratual e que foi recomendado para ele que não fizesse a compra das 70 milhões de doses de vacina da Pfizer que já poderiam estar sendo aplicadas neste momento durante o país. Porém, a própria Controladoria e a AGU disseram que jamais houve esse parecer. E mais do que isso, quem entende um pouquinho de direito contratual, quem entende um pouquinho de direito administrativo, sabe muito bem que ele poderia condicionar, ter uma condicionante ali para a execução, para o pagamento do contrato, a aprovação da Anvisa. Mas ele não pensou em fazer isso. Todo aquele emaranhado de assessores, de advogados, de pessoas que fazem parte da assessoria do Pazuello, do seu Jair Bolsonaro, não tiveram o cuidado de falar, poxa, pode ter uma cláusula que condicione a aprovação, como é natural para qualquer um. Imagina você que vai fazer uma compra de uma casa, um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Você tem uma parte ali que você elenca certidões, então tem que ter certidão civil, trabalhista, registro de imóveis, tudo certinho. E aí você dá um sinal, você condiciona o pagamento, as certidões estarem ok. Se as certidões não estão ok, você simplesmente não paga e o negócio é desfeito. O Pazuello poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ainda nesse sentido, nessa contradição, eu vou abrir aspas aqui para as palavras do próprio ministro, porque depois de ser indagado, inclusive pelo Renan Calheiros, sobre isso, sabendo que não havia esses pareceres, ele disse, eu reformulo aqui que eu me enganei. Era a CGU a AGU. Eu peço desculpas, eu confundi CGU com TCU. Eu peço desculpas. Então, ele se embananou, fez uma salada para dizer que ele não disse o que ele disse efetivamente. O ponto é, não havia parecer do TCU. Renan Calheiros expôs isso e também foi destacado pelo senador Eduardo Braga, do BMDB. Inclusive que o tom dos pareceres não era contrário à compra de imunizantes, conforme o Pazuello tentou demonstrar. E aí foi dito o seguinte, presta atenção, abrindo aspas aqui, a Advocacia Geral da União, no inciso 4, diz:
parecer no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos de aquisição das doses da vacina. Foi o que disse Braga, desmentindo na cara o senhor Eduardo Pazuello, e ainda complementou com um trecho do CGU. Entende-se que as assinaturas dos contratos se demonstram viáveis, especialmente se as medidas mitigatórias e preventivas recomendadas forem aplicadas, com vistas a diminuir o impacto. Ou seja, demonstram-se viáveis. Ele mentiu na CPI descaradamente e depois se embananou. Realmente uma grande salada. E aí vem a segunda contradição quanto ao preço das doses. Pazuello justificando a não aquisição das vacinas Pfizer, que eu acho que é o ponto mais gritante da péssima gestão que ele fez. Ele disse que, na verdade, o problema era o preço das doses, cerca de R$56 na época, e a quantidade de doses oferecidas, que eram 70 milhões. Mas aqui ele diz o seguinte: a Pfizer trouxe $10 a dose e nós estávamos negociando a $3,75. O problema é o seguinte, ele diz, era 3 vezes mais caro, mas é uma grande mentira, que inclusive já foi explanado para todo mundo. Afinal de contas, ele sequer se chegou a sentar com o pessoal da Pfizer para fazer negociação. Não teve esse tipo de negócio. E aí vem o segundo ponto, em fevereiro ele se dispôs a comprar a Covaxin comercializada por R$80 a dose, 24 a mais do que a Pfizer oferecia naquela altura. Então para e pensa, tá criando na verdade uma retórica para justificar o injustificável, agir com leviandade de forma irresponsável. E a gente vê ali um covarde, um negligente, um irresponsável se embananando, se esmerdalhando todo no meio da CPI. E aqui vem um ponto muito interessante. Ele disse que não pôde ser grande protagonista nas negociações em razão das atribuições do cargo, que ele, enquanto ministro, não era a pessoa que iria para negociar, que isso era feito pelo setor administrativo. E isso contradiz, inclusive, o que eu acabei de falar aqui, onde ele disse a questão do preço e a não aquisição, que ele estaria negociando. Mentira, mais barato. Mas aí vem o segundo ponto. Quando foi questionado, foi acessada via Lei de Acesso à Informação a agenda do senhor Pazuello, você via ali compromissos dele com representantes da empresa negociando o preço dos medicamentos. Então, quando era conveniente, ele dizia que estava negociando. Quando não era conveniente, para justificar a sua negligência, a sua ausência de protagonismo, a sua falta de bolas à frente da pasta, ele simplesmente diz, não era minha atribuição, isso era o administrativo. É aquele cara que fala, a culpa não é minha não, a culpa é do Peçanha aqui, cobra dele, tá? Um verdadeiro covarde, um general covarde que não tem coragem de responder pelos próprios atos, ou melhor, pela falta desses atos. E aí vem um ponto bastante interessante de contradição aqui que envolve o ilustríssimo, não digníssimo senhor Jair Bolsonaro, que claramente queria interferir no ministério, tanto que isso foi apontado pelo Taik, pelo Mandetta, por todo mundo. Quem acompanhou todo o deslinde da pasta da saúde do Brasil tem anotado justamente que o Jair Bolsonaro tenta meter o dedo podre, fedorento, mendaz, rasteiro na pasta do Ministério da Saúde. Foi questionado sobre as ordens que o Bolsonaro dava sobre o Pazuello. Ele disse que nunca recebeu ordens de Bolsonaro para fazer algo diferente da conduta adotada em sua gestão. Claramente isso contradiz um vídeo gravado pelo próprio ministro em outubro de 2020, onde ele mesmo fala ao lado do bandrião, do presidente da República, o seguinte: um manda, o outro obedece. Para justificar sua embananada, ele disse, não, isso é um jargão militar, apenas uma posição na internet e nada mais. Talvez se isso aqui fosse verdade, é uma forma de alimentar o gado que vai estar aí me xingando por conta desse vídeo. Robô do Bolsonaro. Mas na realidade, Pazuello deixou muito claro que ele era uma marionete a serviço do senhor Jair Bolsonaro, o qual ele tenta isentar de responsabilidade. E mais do que isso, tá? Ainda na oportunidade, em outubro do ano passado, ao que ser questionado na internet sobre as vacinas, o próprio Bolsonaro disse, não será comprada, se referindo à Coronavac, que inclusive em abril deste ano, a cada 10 doses aplicadas, 8 eram Coronavac, não pelo esforço do Bolsonaro, que em outubro dizia que não compraria a vacina. A mentira vem escancarada, abrindo aspas para o senhor Pazuello, que disse o seguinte, em momento nenhum o presidente me deu ordem para fazer diferente do que eu já estava fazendo. Bom, ele não estava fazendo nada direito, né? E aí a ordem do presidente era que continue fazendo errado, então. Fato é que o Pazuello
mentiu e se embananou descaradamente. Lamento muito que o Renan Calheiros não deu ordem de prisão pro Pazuello, como fez com o Weingarten, mas isso é assunto para outro vídeo que vocês vão ver também. Um ponto bastante interessante foi a crise do oxigênio lá em Manaus. Pazuello disse que em 10 de janeiro havia tomado conhecimento que estava faltando oxigênios nos estoques, mas aí ele foi desmentido descaradamente, conseguiu ser humilhado pelo petista Humberto Costa, que disse o seguinte, abrindo aspas para o petista aqui: nós já temos acesso a um inquérito do Ministério Público que trata de Manaus, e a informação que lá existe é que no Ministério da Saúde foi informado da iminência da falta de oxigênio no dia 8 de janeiro por um representante da empresa, ou seja, 2 dias antes, chamado Petrônio. Ou seja, o senhor Petrônio, parece aqueles caras das provas de direito civil, Cutício Mévio, enfim, uma piada jurídica horrível aqui, tá? Ele mandou o ofício 2 dias antes, mas infelizmente o Pazuello tentou mentir. E não para por aí não, tá? Ele negou que a pasta soubesse com antecedência que informou os senadores. E também disse ter conversado com o secretário da Saúde, Marcelo Campelos, no dia 7 de janeiro, sem tratar do tema. Porém, um ofício mandado pelo próprio Campelo diz que ele teria comunicado o ministro durante uma ligação telefônica naquele dia, ou seja, antes do dia 8, no dia 7. Só que ele passou 3 dias negligenciando a falta de oxigênio. Um verdadeiro irresponsável, um facínora. É lamentável que a gente tenha um inapto, um incapaz, um irresponsável dessa estirpe à frente do Ministério da Saúde. Pior que ele, só o sujeito que teve a capacidade de nomear esse incompetente para gerir a pasta. E aí vem o ponto, a cereja no bolo, aquilo que todos nós sabemos, os remédios ineficazes, a cloroquina. Ele disse que não havia uma tábua de salvação, uma fórmula mágica, algo que tinha que ser recomendado como a cloroquina, a hidroxicloroquina para estados e municípios. E aí vem as contradições dele. Essa parte é bastante interessante, certo? O primeiro ponto é que ele quis demonstrar que ele não era um entusiasta daqueles medicamentos, que na verdade ele não havia incentivado o uso das substâncias. Mas na realidade, enquanto ele estava no ministério, ele agiu na contramão de tudo isso e na contramão, inclusive, dos órgãos mundiais de combate à saúde. E às vésperas da crise de Manaus, ele estava alardeando a aplicação da hidroxicloroquina. E aqui eu faço um parênteses. O problema não é o medicamento, é a forma como o Bolsonaro transformou medicamentos ineficazes em política pública. Ele incentiva as pessoas a descumprirem as medidas de isolamento, inclusive a fantasiarem, criarem teorias de conspiração quanto ao uso da vacina, justificando que se pegar, toma uma cloroquina e tá tudo resolvido. Mas na realidade, Pazuello disse o seguinte: não existe outra saída. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda. Os conselhos federais e regionais já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce. Cara, esses caras são todos precoces, viu? Com perdão da piadinha aqui. Afirmou o Pazuello na ocasião, em referência à ideia de aplicar cloroquina e derivados em pacientes. Foi o Pazuello às vésperas da crise em Manaus. E ele ainda continua. Porque ele disse que a tal da plataforma Tratikov, que na verdade é uma plataforma que você podia acessar para ter acesso aos tratamentos. Olha que maluquice. E ele disse que não, isso nunca entrou em operação. Só que na realidade isso foi realmente aplicado. E aí ele disse que foi feito um protótipo e que isso teria sido copiado por alguém, certo? E disponibilizado na internet. No entanto, a ferramenta foi lançada oficialmente pelo Ministério e ficou disponível para download até ser retirada do ar. Ou seja, isso foi colocado no ar e ele jogou com a saúde das pessoas. Sabe quando você vê propaganda de remédio? Olha, o médico deverá ser consultado, não se medique sem que tenha prescrição médica, essas coisas todas. Enfim, ele criou uma plataforma para burlar isso. Você chega lá, opa, sai ali, cloroquina. A dor de cabeça, cloroquina. Unha encravada, cloroquina. Traz a pessoa amada em 3 dias, cloroquina. Enfim, um irresponsável. Lamentável que essa pessoa estivesse à frente da pasta. Sabendo dessas contradições e vendo a forma completamente estúpida, imbecil e que estaria sendo desmentido claramente pelo Senado e por uma sabatina muito bem feita pelos senadores, Pazuello passou mal. Parecia o Neymar naquele jogo de futebol. Você sopra perto dele, ele sai rolando ali. Me lembra muito Daverson, inclusive, para quem assiste o jogo do Palmeiras. É lamentável. Hoje tá tendo o depoimento dele e eu tô muito curioso para fazer a parte 2. E aqui eu tava gravando e o pessoal que trabalha comigo falou que tá muito grande o vídeo, já falei pra caramba, então, ao contrário do que eu falei no começo do vídeo, vou gravar numa outra etapa, o senhor Ernesto Araújo, o verdadeiro mandrião, e aí na próxima eu gravo da segunda parte do Pazuello, que também vai estar bastante divertida. Tamo junto e vamos processar tudo.